pessoal. Vamos lá, compartilhar com todo mundo. E aí pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live Voz da Comunidade. Hoje com uma convidada especial, a minha amiga, a doutora Flávia Cotrim, que é médica geriatra. Estamos muito felizes de recebê-la aqui hoje para esclarecer sobre os cuidados com os nossos idosos. E vou deixar a Flávia se apresentar para vocês. Flávia, fica à vontade. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia Cotrim. Eu sou médica geriatra e ortomolecular. Eu sou de Niterói, mas já me estabeleci aqui em Cabo Frio com o meu consultório há 2 anos. No consultório eu recebo pacientes que têm mobilidade, que conseguem ir até o consultório, e tenho uma empresa de home care, né, de atendimento em domicílio, com uma equipe ampla. A gente tem uma equipe interdisciplinar com muitos profissionais, né, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, onde a gente consegue uma abordagem ampla das necessidades dos idosos, aqueles acamados, né, restritos ao leito, e também aqueles que têm algum tipo de limitação e que precisam fazer a terapia em casa. É isso, né? Muito bem, Flávio. Flávio, então vamos lá, vamos explicar para o pessoal o que é um médico geriatra, qual a função do médico geriatra. A geriatria é uma ciência nova, né? É uma especialidade nova, e ela surgiu a partir da constatação do envelhecimento populacional, né? Hoje a gente vive muito mais do que os nossos avós, né, viviam, né? Isso é uma realidade. Junto com a geriatria, a gente trabalha com os gerontólogos, que são todos esses especialistas que eu te falei. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. Junto, o especialista médico e os gerontólogos que estudam o processo de envelhecimento, a gente consegue trabalhar em cima de uma ampla abordagem. A gente consegue fazer promoção de saúde, a gente consegue tratar a doença, a gente consegue reabilitar pacientes com problemas motores, e a gente trabalha também com cuidados paliativos, que é aquela assistência a pacientes com doenças graves, que o objetivo é muito mais diminuir o sofrimento do que propriamente a cura, né? E o geriatra é esse médico especialista nas particularidades de um idoso, né? A gente entende que hoje a medicina já provou que é um momento de vida muito diferente do adulto jovem, rígido, né? O envelhecimento, o processo do envelhecimento, ele vem com muitas alterações, e a gente consegue nesse contexto trabalhar uma forma mais direcionada. Entendi. Bacana. Viu aí, né, pessoal? Estava deixando bem claro para vocês aí qual a função do médico geriatra. Então vamos lá. Flávia, nós temos algumas perguntas que o pessoal deixou durante a semana para a gente. E assim, deixar claro para vocês, meus amigos, fiquem à vontade, tá? Para perguntarem aí para a Flávia, que ela vai responder as perguntas de vocês da forma mais completa possível. Vamos lá. A Maria Teles, lá do Tangará,
ela está perguntando aqui, Flávia, a partir de que idade uma pessoa pode procurar o geriatra? Maria, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Quando a gente começa a envelhecer, você sabe? Ninguém aceita, ninguém gosta de falar, opa, já tô velho. Se deixar, o pessoal quer ir até no pediatra com 50 anos. Então, né? A verdade é que a gente começa a envelhecer quando nasce, né? E esse processo, ele é um processo inevitável, né? Muitas pessoas falam em controle do envelhecimento ou até em rejuvenescimento, né? Mas a verdade é que envelhecer é uma constatação, né? Só que a gente pode envelhecer de 2 formas. A gente pode envelhecer de uma forma saudável, que é o que a gente chama de senescência, e a gente pode envelhecer de uma forma patológica, que é o que a gente chama de senilidade, né? Aquele idoso senil, é aquele com comorbidade, com envelhecimento que traz muita fragilidade, né? O objetivo de procurar um geriatra o quanto antes é buscar um envelhecimento saudável, né? Eu vejo no consultório que as pessoas procuram por 2 motivos principais, né? Procuram porque elas alcançaram os 60 anos, né? Essa é a idade que a Organização Mundial de Saúde, que o Estatuto do Idoso, é a idade onde eles determinam o início da terceira idade, né? Acima de 60 anos em países como o Brasil. Ou aqueles pacientes mais jovens, eu tenho pacientes no consultório de 40 anos, né? Ou pacientes mais jovens que já tomaram consciência dessa necessidade de buscar recurso, né? Recurso para envelhecer com saúde, buscando qualidade de vida, né? E lá, com esse paciente, a gente consegue trabalhar em cima de mudança de vida, principalmente, né? A gente consegue trabalhar em cima de algumas alterações que acabam sendo essenciais, né? Aí entra também a questão da ortomolecular que eu trabalho, onde a gente faz suplementação de vitamina, de vários eletrólitos, onde a gente consegue fazer modulação hormonal e a gente melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Na verdade, o conceito moderno de saúde, ele é muito mais do que a ausência de doença, né? Então, quando a gente busca saúde, a gente tem que pensar... Eu costumo dizer que a saúde está vinculada a um tripé. Talvez até eu já tenha falado isso para você no consultório, porque eu bato muito isso com os meus pacientes, né? Que a gente tem 3 fatores nesse tripé que determinam o envelhecimento saudável, né? A genética, que é um fator que pouco a gente consegue interferir, é o que a gente herda de pai e mãe, né? Os hábitos, que é o que realmente a gente bate muito, né? É o que se fala em relação à mudança de hábitos, né? A gente consegue propor uma dieta balanceada, pobre em sal, rica em alimentos de qualidade. A gente consegue tirar do sedentarismo, estimular através de ida à academia, personal trainer e atividades funcionais. A gente consegue mexer na questão do tabagismo, né, com tratamentos específicos, uso de medicação para trabalhar em cima da dependência química. A gente consegue trabalhar em cima de redução do uso de álcool, de drogas ilícitas. Tudo isso a gente consegue, faz parte desse programa, né? E tem também a questão do meio ambiente. O meio ambiente eu considero sua casa, o seu translado e o seu trabalho, né?
tudo que você sofre de influência nesse meio ambiente, né? E aí nesse translado tem um monte de coisa. A gente pode falar de poluição, de exposição a agrotóxicos, a substâncias químicas que estão aí no ambiente todo o tempo, ruído, que também é altamente agressor, né? Mas principalmente o fator ambiental, que eu considero hoje o mais adoecedor de todos, é o estresse, né? Todos esses fatores de hábito a gente muda. Agora, como é que eu falo para você não se estressar? É quase impossível. É quase impossível hoje em dia. A forma que a gente vive hoje em dia, não se estressar é praticamente impossível. É praticamente impossível. A gente até recomenda, né, medidas a gente chama de higiene mental, né, meditação, yoga, estimular um lazer, a prática de um esporte, dança, né? A gente pode incluir aí no alívio do estresse várias medidas, né? Mas no geral é o fator mais difícil de trabalhar, né? Eu mesmo tenho um erro tremendo que a maioria dos meus amigos sabe. O meu alívio do estresse eu acabo fazendo coisa pior, que aí eu vou tomar uma cervejinha e aí eu estou prejudicando mais ainda a minha saúde, que ela é minha médica, tá? Eu ainda não tô velho, né? Tô só com 36, mas ela é uma ótima médica, então eu tô sempre me consultando com ela. E ela sempre deixa claro que isso é um erro. E a maioria hoje do povo acaba correndo atrás disso para aliviar o estresse. Na verdade, acaba piorando a situação. Aí nesse tripé, você tenta melhorar um lado e acaba piorando o outro. Exatamente. Aí a questão da balança que não equilibra de jeito nenhum. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. É. Tem da Joana de Santo Antônio, Tamoios. Quais as vacinas são importantes e devem ser indicadas aos idosos? Qual o nome dela? É a Joana Silva. Tá. Joana, vacina está dentro do pacote de medidas que eu considero como medidas de proteção, né, nesse momento delicado que a gente está. Agora, o importante para o seu idoso é a antipneumocócica e a da gripe, que é a influenza. As duas, elas fazem parte do calendário e são fornecidas pelo SUS, né? Elas são importantes. Eu vi muito questionamento dos familiares me perguntando: mas eu vou levar ele para vacinar numa situação que estão pedindo para ficar em casa? Vale a pena tirar de casa para vacinar, né? Qual o custo-benefício disso? Na verdade, são duas vacinas que agem diretamente em agentes adoecedores do sistema respiratório, né? Então, são importantes principalmente para que eles não tenham nenhum comprometimento pulmonar, né? E aí a gente já tem pesquisas que já provaram, né, que essas vacinas diminuem a incidência de crises de bronquite, de asma, frequência de pneumonia, encurtam o tratamento desses idosos em casos de pneumonia. Então são protetivas mesmo e também ajudam nessa questão da pandemia, do Covid, para que a gente consiga diminuir os quadros respiratórios que acabam muitas vezes confundidos com sintomas de Covid e acabam levando esse paciente para o hospital e às vezes contaminando dentro do hospital, né? Então, deixando claro, tem sim que levar o pessoal para vacinar para que se evite o que a Flávia está falando. Eles vão acabar tendo problemas respiratórios ou outro tipo de problema que casam com os sintomas do Covid e vocês vão achar que é o Covid-19 e não vai ser. Eles podem se prevenir de ter até mesmo que ir ao hospital de emergência, que para mim é até muito mais arriscado do que tomar a vacina, né? Ao meu ver. É possível, né? A gente já sabe que é possível sair de casa com segurança, né? É possível, a gente tem falado cada vez mais em se você puder, fique em casa,
né? Mas as pessoas precisam sair. Então, de que forma elas vão sair? Né? Seu idoso vai sair da mesma forma que você está tendo que sair para trabalhar, né? Usando a mesma proteção, né? Manter um afastamento, né? É importante esse distanciamento entre duas pessoas, evitar aglomerações, procura um horário, vai antes, olha, vê se o posto está vazio, vê lá qual o melhor horário para você levar seu idoso, né? Evita procurar o serviço de saúde no momento, no horário em que está cheio, né? Uso de máscara, a gente já sabe que isso é uma medida, já está mais do que batido, é uma medida que realmente diminui o contágio, é um método de barreira. E voltar para casa o quanto antes, né? A ideia de ir à rua é só por necessidade, né? Resolveu a questão? Volta para casa. Quietinho. Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Nessa volta para casa, doutora, a gente precisa higienizar o idoso ou não? Então, não existe necessidade. É uma medida que está dentro desse pacote e eu acabei não falando. Exatamente. A gente tem que pensar, dentro de casa, água e sabão. O sabão é detergente, né? Então eu vejo, às vezes, as pessoas no início falavam muito, eu não estou encontrando álcool gel para comprar. Houve um certo pânico no início em relação a isso. A higiene das mãos ela é muito importante, deve ser feita com frequência. Chegou em casa, a roupa tem que ser retirada, lavada separadamente, todas as vezes, isso é medida para todo mundo. Todas as vezes que for à rua, tirar a roupa, botar para lavar separado, tomar banho. E sim, eu recomendo aos meus idosos, aos familiares, que se for na rua, levem sempre um álcool gel junto, né? Porque existe uma dificuldade da gente achar pia e água e sabão. Mas em casa, água e sabão é suficiente, tá? Vamos lá. Aqui tem o Paulo Andrade do Jardim Esperança. Moro com a minha sogra que é idosa, mas eu preciso sair para trabalhar. Como posso protegê-la? Então, Paulo, essas medidas elas devem ser adotadas não só para o idoso, né, mas para toda a família, né? Você vai sair para trabalhar na rua, você vai usar máscara o tempo todo, você vai higienizar suas mãos o tempo todo. Chegando em casa, como eu falei, troca de roupa, toma banho imediatamente, né? É importante a gente pensar que o uso da máscara e o álcool gel, hoje ele tem que ser incorporado na nossa rotina, né? E eu acho que, eu vejo que as pessoas já entenderam isso, né? No início foi um pouco estranho porque a gente não tinha o hábito de usar máscara. Hoje eu vejo que depois desses meses, isso ficou mais natural, né? E tem que ser, né? Pelo menos por enquanto, né? A gente ainda vive uma pandemia e a gente não tem ainda ideia de quando a gente vai ficar livre completamente disso. É preciso tomar todos os cuidados e lembrar que proteção é amor, né? Então, quando você toma esses cuidados com você, na verdade, você está protegendo a sua esposa, seus filhos, sua sogra que mora com você, todas as pessoas que convivem com você. Certíssimo. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma pergunta de uma pessoa que pediu para não se identificar, Flávio. E a gente entende o porquê. Ela diz assim: meu pai faz tratamento contra o alcoolismo e estamos tendo problema em fazer o uso do álcool em gel ou líquido com ele. Qual a outra forma de protegê-lo? Amigo, água e sabão, tá? É isso que eu falei. Eu entendo a dificuldade, isso é muito mais comum do que você imagina, tá? Então, tire de perto dele
todo tipo de álcool, seja líquido ou em gel, né? E dessa forma a gente consegue a limpeza e manter a segurança usando água e sabão, tá? Então Fica é isso. tranquilo que a gente resolve da mesma forma. É bem seguro, tanto quanto o álcool em gel. Às vezes até mais. Agora, doutora Flávia, me responda aqui. Como a pandemia pode afetar a saúde de um idoso? Em muitos aspectos. É. Muitos aspectos. O que eu posso falar principalmente para você em relação a isso? A gente tem que pensar que a primeira coisa que foi falada era em relação ao isolamento social, foi em relação ao isolamento social, né? E para nós, eu chego a arrepiar falar em isolamento com o idoso, né? Isolamento social, na verdade, é uma das grandes síndromes geriátricas que a gente chama de gigantes da geriatria, que a gente são símbolos que devem ser combatidos em relação ao idoso. A gente prefere falar em afastamento social ou distanciamento, né? Por quê? Porque essa síndrome de isolamento social, ela traz, junto com ela, uma série de alterações psicológicas e psiquiátricas, né? A gente percebe o aumento da depressão, né? Muito foi falado, né? Até mesmo assistindo televisão, né? A vida das pessoas mudou, as crianças foram para casa, os adultos passaram a trabalhar de casa, né? A configuração familiar mudou toda. Isso já é uma grande confusão, né? Muitas vezes os idosos só coabitavam e não conviviam com as famílias, porque as crianças estão na escola o dia inteiro e os adultos trabalham, chegam tarde. Muitas vezes o idoso, ele é quem cuida da casa e ele só encontra a família à noite, né? E essa configuração mudou. Então a gente vê também aí um conflito de gerações muito presente, né? A gente vê aí que as relações familiares, elas mudaram. Dentro desse contexto, você vê que as pessoas veem na TV muita tristeza, né? Então você já está em casa e você vê o tempo todo morte, hospitalização, perda de pessoas queridas, porque a doença ela realmente passou a ter rosto, né? Ela passou a ter nome pra gente. Você deve ter perdido pessoas queridas, eu perdi. Então foi uma doença que afetou cada um de nós, né? Ela entrou dentro da casa da gente e trouxe muita tristeza. Com isso, depressão, ansiedade, insônia e até aumento de casos de suicídio, né? Eu vi relatos de idosos que preferem escolher a forma de ir, já que foi colocado como uma sentença. Isso foi colocado desde o início, né? Guardem seus idosos. O caso do idoso que seria praticamente fatal, sendo que a gente viu que vários idosos se recuperaram, né? Guardem seus idosos e aqueles com comorbidades, doenças crônicas, né? Hipertensos, diabéticos. Na verdade, tem muita coerência, né? A doença começou, né? O primeiro caso aqui no Brasil em fevereiro, homem, 61 anos, morava em São Paulo, vindo da Itália. Já em março, primeiro óbito, também no Brasil, homem, 62 anos, hipertenso, diabético. E os casos foram se sucedendo, foram acontecendo dessa forma, né? Foi uma explosão mesmo e ficou massificado, né? Que idosos não sobreviveriam e aqueles com doenças crônicas teriam mais dificuldade em relação à doença. É um fato, né? A doença ela afeta o idoso. Eu costumo colocar que é como se fosse uma máquina onde a engrenagem começa a falhar.
Então a gente começa realmente a ter problemas, né, em relação a alguns órgãos, alguns sistemas, ao funcionamento de muitos deles. E é natural que, como em qualquer infecção, na Covid, eles fragilizem com mais facilidade e tenham um agravamento de suas comorbidades. Importante falar também que aqueles doentes que têm comorbidades, que têm doenças que são tratadas de forma crônica, não devem, em hipótese nenhuma, parar de tomar os seus remédios. Tá? Isso também tem sido colocado com muita frequência. Não devem parar com seus remédios, nem antes, nem na suspeita, nem no diagnóstico. Tá? Quem tem pressão alta vai continuar tomando seu remédio. Quem tem diabetes, continuar tomando seu remédio. Hipotireoidismo, continuar tomando seu remédio. Todas essas condições de uso crônico de medicação, elas devem continuar sendo tratadas da mesma forma. Qualquer dúvida, procure o seu médico de confiança, o médico que prescreveu, e junto com ele vocês vão tomar, ele vai esclarecer e vocês vão tomar a decisão mais certa. As medidas importantes para proteger os idosos, as mais importantes, você já falou de algumas, mas quais são, assim, acho que devem ter outras? O afastamento, que a gente falou, evitar aglomeração, né? Preferir, isso eu acho bem importante, que eu acho que marcou muito essa questão da pandemia, evitar as visitas e preferir ligações, né? Aqueles que têm acesso à internet, né? Videoconferência, chamada de vídeo, que aproxima. Eu acho que é muito importante a gente falar que distanciamento não é abandono, né? Isso ficou muito gritante no início, né? Onde as famílias não sabiam muito como lidar. Elas isolaram seus idosos, né? Só que isso é muito delicado, né? É importante protegê-los sem abandoná-los, né? Então essa questão do distanciamento, a questão da higiene é importante, além da limpeza das mãos, né? Tentar manter uma rotina diária, né? Idoso precisa ter rotina, né? Então é importante, no meio desse caos familiar, a gente tentar fazer com que ele mantenha a vidinha dele, né? Dentro do possível, dentro da normalidade. Estimular a prática de atividade física, né? Complicado que aquele idoso que costumava caminhar, costumava fazer atividade na praça, agora não vai mais. Né? Então a gente tem que, de alguma forma, trazer essa atividade para dentro de casa, né? Estimular atividades, brincadeiras, atividades lúdicas, né? Isso é uma forma até de você manter a família unida, integrada, botar ele para ajudar na arrumação da casa, botar ele para movimentar, né? Outra questão que eu acho importante também é ventilar os ambientes, né? Manter janelas abertas, portas abertas, e aí também entra a questão do idoso e da atividade física. Pede para ele abrir as janelas da casa, né? Pede para ele fechar as janelas da casa. É uma bobagem? Não. É movimento a beça, é músculo a beça que a gente movimenta fechando uma janela e abrindo uma janela, tá? Então é uma forma também. A questão das vacinas, que é bem importante nesse processo de manter as vacinas em dia, é uma forma de protegê-los. E outra condição também que eu acho importante é só levar para o hospital em casos de extrema necessidade. Isso é proteção, tá? A medicina agora trabalha com consultas online, né? Se você não tem acesso, se você não tem um médico que está fazendo esse tipo de atendimento não presencial, procura saúde básica,
tá? Existe uma grande diferença, né? Os postinhos, o posto de saúde, é aquele onde o médico está ali para esclarecer e para tratar esse tipo de condição. Surgiu algum sintoma, surgiu alguma dúvida, algo que você precise esclarecer, vá ao posto, conversa com o médico, conversa com o enfermeiro, com o agente de saúde, conversa com esses profissionais e ali ele vai te dizer se é necessário levar o idoso para uma consulta presencial, né? Em casos graves, né, aqueles que você considera realmente que precisa de uma intervenção em hospital, eu acho que é preciso ter esse bom senso, né? Quando é urgência e quando é uma consulta de rotina, quando é urgência e quando é uma emergência, né, quando existe risco de morte, se na avaliação da família existe um risco real e ele precisa ir para o hospital, eu tenho recomendado: vá primeiro, fala na recepção, deixa o idoso do lado de fora, evita deixar ele na recepção cheia, faz a ficha, entrega o documento e na hora que ele for chamado, entra com ele direto no médico, tá? São medidas para a gente tentar evitar esse tipo de contato com muitas pessoas. Essa aglomeração. Essa aglomeração, exatamente. Posso agradecer aqui a presença do pessoal, André? Pode agora. Tá aqui com a gente, ó, Jadson Silva, Jade, Itanael Maria, Ita, Fabrício Braga, Angelina Gomes, Evandro Santos, Sávio, Cláudio Antunes, Evandro Santos, novamente, Leonídia Gomes, Marcelinho Silva, Luísio Marques, Léo Fonseca, Manuele Gomes, Alexia Raíza Silva, Adriel Alves, José Mário Moreira, Rosemary Ribeiro, Leonan Gomes e Priscila, a Priscila que a gente entrevistou Priscila, que na semana passada. passada foi a nossa entrevistada, que também esclareceu bastante Foi sobre as ótimo, crianças. eu A assisti. Flávia acompanhou. Foi ótimo. Um beijão, tá, Pri? Obrigado, querida. Laís Souza, Edilce Gomes, Cláudia Ferreira, Érica Ferreira, Cristina Ferreira, Felipe Santos, Ulisses Mendes, Afrânio de Oliveira, Felipe Prado, André Lobo, Ciel Tavares, Carlos Alberto Santos, Marcelo Loyola, sua mãe, Vânia Lobo, Carlos Alberto Santos, Marcos Reinaldo. E Abraço isso aí. pra todo mundo. Vitor Garcia. Entrou agora Vitor também. Garcia. Vitor é meu concunhado, gente boa. Vamos lá, o Pablo Dias, da Praia de Siqueira. Meus pais não querem ficar mais dentro de casa, alegando que todo mundo está indo para a rua e vivendo a vida. Como faço para evitar brigas com eles e evitar que eles fiquem em depressão? Pablo. Isso é tão delicado, né? É difícil, porque pela descrição que você dá, seus pais são idosos lúcidos, né? É importante, dentro desse processo, quando a gente está lidando com um idoso lúcido, né, que tem autonomia, que tem independência, que é dono da vida dele, de uma hora para outra, proibir é muito difícil, né? A gente tem, eu queria até falar sobre isso. A gente tem dentro do grupo idosos muitos tipos diferentes, né? E a gente precisa entender que a gente tem que saber lidar com cada um deles, né? A gente tem o idoso que mora sozinho, né? E aí? Quem faz compra? Quem vai à farmácia? Né? Ele tem necessidades básicas. Até então, ele tinha independência total e ele era sozinho para fazer tudo. E passou a não poder mais fazer tudo Passou sozinho. a não fazer tudo. Nesse contexto entrou a questão da solidariedade, que foi muito bonito, né?
Eu vi muita gente, até mesmo que o vizinho, que não tinha intimidade, mas passou ali todo dia passar, ver quais eram as necessidades, buscava, deixava ali do lado de fora. Eu vi vários casos. Muito, isso criou-se uma corrente de Muito solidariedade muito bacana. A gente tem aquele idoso que cuida de outro idoso. A gente tem um casal, né? Que são 2 idosos dentro de uma casa. Deixar minha mãe brava. Minha mãe e meu pai. Um cuida do outro. Para eles não saírem de casa, eu tinha que falar, o carro do velhinho vai passar, vai te carregar. Mas não adiantou, ele saiu do mesmo jeito. Então, tinha o carro de sabão, né? Que é complicado e é difícil, né? Você manter. Às vezes, no casal, você tem um que entende melhor o processo. Lá em casa é assim, meu pai entendia, mas a minha mãe tinha alho, cebola na geladeira, ela falava, eu preciso sair que o alho acabou. Mas tinha quase 2 quilos dentro da geladeira, meu pai ficava pé da vida com ela. E era desse jeito, só para poder ir para a rua, porque eu não consigo ficar dentro de casa. É uma dificuldade. Por um lado eu até entendo, Flávia, porque assim, a minha mãe mesmo, ela não está acostumada com isso. Ela me ligava, meu filho, eu não aguento mais, porque eu estou dentro de casa direto, e até hoje ela reclama. E assim, eu até dou certa razão, mas tem que ter essa coerência de que não pode realmente sair. E a minha mãe é cheia de comorbidade, ela tem assim, falo para ela, mãe, pelo amor de Deus, se você pegar isso, mãe, não sei nem o que fazer. E a gente vê aí pessoas, como eu perdi vários amigos meus, com nada de comorbidade. Inclusive quero aqui deixar meus sentimentos à família do Diniz, um amigo meu que faleceu anteontem, policial militar, era lá do Arraial do Cabo, gente da melhor qualidade, e eu não sabia de nenhuma comorbidade que o Diniz tinha. Um exemplo, entendeu? De repente até tinha, mas eu não tinha esse conhecimento. E ele faleceu novo, deve ser mais ou menos da minha idade. Então, assim, as pessoas mais velhas têm esse risco maior, nós sabemos disso. Então tem que procurar realmente evitar. A dificuldade é grande, a gente sabe, o pessoal estava acostumado com uma forma de viver. E do nada, de uma hora para outra, foi todo mundo, não só os idosos, obrigados a ficar dentro de casa e evitar o máximo de saída. Até que as primeiras semanas nós íamos à rua, parecia um deserto, a gente não via ninguém na rua, o pessoal estava levando a sério. Hoje, meio que, depois dessa flexibilização, a gente vê um relaxamento. Isso é de todos, é normal. O ser humano é assim, principalmente nós brasileiros, nós temos esse defeito. Deu uma liberada, a gente acha que está tudo certo. E na verdade não, eu sempre deixo bem claro que é sim perigoso. Eu tenho amigos próximos meus que pegaram a Covid, eu tenho amigos que estavam comigo há pouco tempo e que estão com a Covid e que, tipo assim, eu procuro, estou no meio, estou em reunião, uso máscara, eu sempre ando com álcool gel, mas assim, a gente, na verdade, Flávio, eu vejo que tem que deixar na mão de Deus, ter fé para que não pegue, porque são vários tipos de situações que você pode sim adquirir o vírus, e o contágio é muito simples e fácil. A pessoa tem que se cuidar sempre, o dia inteiro, tá sempre alerta, e ainda assim pode acontecer de pegar, tá? Porque tem pessoas que eu conheço que sempre máscara na rua, se cuidando o tempo todo e que pegaram. Então, assim, o idoso ele realmente tem que ter essa consciência, por mais que seja difícil, mas é uma necessidade que ainda a gente não tem como mudar. Eu queria te perguntar, Flávia, o seguinte, dentro da medicina, você hoje como médico, quais são as perspectivas quanto à vacina para a Covid? Você acha que a gente consegue ter essa vacina até o final do ano? Eu acho que final do ano. Final do ano, né? Pelo que vem acontecendo, o tamanho do problema, eu acho que nós vamos ter a primeira vacina rápida da história, né? Porque não... A gente já tem... Essa semana eu estava lendo, né, sobre isso. A gente já tem 15 possibilidades já em estágio avançado. São 110, se não me engano, laboratórios, empresas trabalhando em cima da fabricação de vacinas e 15 delas já em estágio avançado. A principal delas é a de Oxford, né, que vem sendo apontada como a que vai sair primeiro é preciso ver a efetividade disso, né? Realmente como isso vai ser colocado para a população, quem vai ter acesso a essas vacinas. Existe essa dificuldade, né? Porque a própria Priscila, na semana passada,
explicou para a gente que são 30 milhões de vacinas de início. Nós temos hoje uma população aí, em média de acho que 220, 240 milhões. 30 milhões são os idosos, só os idosos do Brasil. E isso vai ser para o pessoal da linha de frente e os grupos de risco, né? Mas ainda assim eu acho que não consegue atender todo mundo. Não. Então assim, vai ser bem difícil, né? A gente sabe que principalmente no Brasil tem essa dificuldade por questões políticas e o Brasil demorou ainda para conseguir fazer esse acordo. Então, tipo assim, hoje mesmo eu vi também, li uma matéria que fizeram um estudo que essa questão da imunidade pode ser que um tempo depois a pessoa não está mais imune, mesmo tendo adquirido a Covid. Eu li hoje sobre isso, que 17% das pessoas tinham ainda os anticorpos e que o restante já não apresentavam mais quase nada de anticorpos. Então, assim, a gente já vê um risco maior aí. As pessoas que acham que vão poder ir para a rua depois que adquiriram o vírus, de repente pode ser que pegue novamente, e vem de uma forma até pior do que a primeira vez. Então, assim, a gente realmente depende dessa vacina e que ela seja eficaz, né? Porque não adianta, não há tempo hábil para teste, que sempre foi o que eu vi, até um rapaz que é um brasileiro que ajuda em produção de vacina fora, ele disse que uma vacina normalmente demora no mínimo 3 anos para poder ter a certeza ter a certeza de que ela é eficaz. Essa não, essa vai ser meses, não vai ter nenhum ano. Então assim, a gente vai meio que tomar uma vacina que não sabe se ela vai durar muito tempo, né? Exatamente. Esse é o problema. Muitos defendiam a ida à rua, as ruas, né, e tudo, falando em a gente tem que se expor mesmo e tudo. Falavam em imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, né? Que é aquela onde você atinge 70% da população e aí já temos 70% pandemia erradicada. Só que justamente essas pesquisas novas estão mostrando que com Covid a situação é um pouco diferente, né? Não existe, pelo menos é o que está saindo agora, uma certeza de uma imunidade definitiva, né? O que a gente tem visto é que essa produção de IgG, que é a imunoglobulina tardia, né, que é o que até então se considerava com outros agentes como uma memória imunológica, é assim que a gente usava como referência para outros agentes virais também, né? A gente já percebe que elas crescem no momento e depois elas tendem a cair, que é isso que você está falando, que você viu nessa pesquisa. E a pessoa pode se reinfectar, né? É tudo muito novo, a gente está aprendendo com a doença. Eu falo para minha equipe que o Covid desmoraliza a gente toda semana, porque a gente dá uma orientação, daqui a pouco vem uma pesquisa nova e mostra, né? Porque eu mesma falava... É uma incógnita, verdade. Eu mesma falava nos testes para os meus pacientes em relação ao IgM e ao IgG, que são essas imunoglobulinas, né? A gente até então confiava no que a gente tinha estudado, sobre outros agentes, né? E com Covid a gente tem percebido muitas diferenças, muitas particularidades que assustam a gente, né? Mas a gente está aprendendo, as pesquisas estão num ritmo como nunca foi visto, acelerado, né? Nunca foi visto, né? É uma necessidade, né, da população e é também uma necessidade comercial, né? As grandes empresas querem ser pioneiras, querem sair com as suas vacinas, querem vender para o mundo, é claro, sempre tem dinheiro na história. Não importa. O importante é que venha essa vacina. O importante é que se salvem as vidas. Claro. Não importa o valor que seja pago. Exatamente. Não há preço para nenhuma vida, né, Flávio? Exatamente. Flávio, eu queria te perguntar o seguinte. A questão do protocolo para o idoso é o mesmo? É normal, igual para criança, para jovem, para adulto? E o idoso, as medicações são as mesmas para o tratamento do Covid? Então, com o envelhecimento a gente tem uma queda do sistema de defesa. É um processo natural. Então a doença ela pode se manifestar da mesma forma que se manifesta num jovem
rígido sem comorbidade, um jovem saudável sem comorbidade, né? Que a gente tem visto febre, tosse seca, dispneia, que é a dificuldade respiratória. Dentro desses sintomas, isso é o que é visto de forma mais comum, né? Mas a gente tem sintomas brandos e a gente tem até idosos assintomáticos, né? Aqueles que tiveram, que são considerados contactantes, que tiveram contato com pessoas que tiveram a doença, fazem depois os testes e a gente já detecta que houve contato com o vírus e ele passou bem. O que antes, no início, a gente achava que não seria possível com o idoso, mas é possível, né? Eu queria falar que é um cuidado a mais dentro desse processo, né? Porque existem algumas manifestações atípicas que estão relacionadas com essa população, né? Primeiro, dentro dessa tríade de febre, tosse e dispneia, observar que o idoso nem sempre faz febre, né? Isso é característico. Dentro dessa falência, né, dessa perda de efetividade de um monte de sinais no corpo do idoso, ele perde muito do sensor térmico, dos sensores de alerta térmico. Então o idoso faz infecção sem febre. O que é muito perigoso. O que é muito perigoso, né? Porque às vezes as pessoas falam, ele começa a manifestar outras coisas, não, mas ele não teve febre, não pode ser Covid. Então não é Covid, né? Então não espere febre, né? Outra questão. E aí entra qualquer tipo de infecção, tá? Eu coloco o Covid no mesmo bolo dos quadros infecciosos, porque o idoso faz infecção com sintomas diferentes. Então entra a questão da febre, que nem sempre aparece, entra a questão do nível de consciência, que deve ser observado. Idoso que está mais sonolento, está menos responsivo, né? Você pergunta para ele está mais lento nas respostas, ou ele está confuso, né? Aquela história, papai acordou hoje confuso, sem conhecer muito bem, isso nunca aconteceu. Isso é um sinal de alerta importante para quadros infecciosos, né? Da mesma forma que ele pode ficar torporoso e lento, ele pode ficar agitado, né? É outro sinal também. Aqueles idosos que amanhecem inquietos, que principalmente aqueles com quadros de demência, que já têm um grau de confusão mental, mas se mantêm estáveis com o uso de medicação e tudo, desestabilizam de uma hora para outra, normalmente tem alguma questão infecciosa associada. E quedas, né? Lembrar que queda em idoso é comum, mas não é normal. Então a gente precisa pensar nessa diferença. Normalmente as quedas elas estão vinculadas com algum fator precipitante. Para a gente, queda é um fenômeno sentinela. A gente acende tudo e começa a investigar. Entender se aquele idoso caiu porque ele sentiu tonteira, se ele caiu porque ficou tudo preto e apagou, se ele caiu porque escorregou, ou se ele caiu porque desequilibrou. É diferente. Para cada uma dessas condições tem causas diferentes. E na maioria delas tem algum quadro infeccioso associado, né? Os sintomas eles começam como nas outras pessoas, em torno do 3º dia de contágio, pode ser de 3 a 14 dias de contágio, né? E a evolução, como a gente falou antes, é muito individual, né? A gente não tem como prever. A gente tem idosos de 98 anos que saíram, estão aí para contar a história. Tem jovens de 16, 17 que faleceram. Exatamente. E a questão das medicações, Flávio, eles tomam como os outros? É o mesmo? É isso que eu queria que tu dissesse. O protocolo é azitromicina, ivermectina, como tem passado?
pro pessoal? O idoso com problema de coração pode vir a tomar essa cloroquina, que tanto se diz aí, se pode ou se não pode? Então, isso é ainda muito discutido no meio médico e científico, né? Não existe ainda uma aprovação. Existem pesquisas, né? Existem pesquisas que estão avançando, claro, e que já conseguem ver a associação dessas drogas. Porque para a gente, inicialmente, foi muito estranho você usar um vermífugo, usar um antibacteriano, né? Medicações que não tinham correlação e não tinham ação no combate viral, né? As pesquisas estão mostrando, né? E aí você vê pesquisas que mostram que sim, pesquisas que mostram que não. O uso é o que a gente chama de off-label ainda, é não oficial, né? Mas quanto à questão da decisão, eu acho que ela é uma decisão conjunta. Eu queria deixar muito claro a ideia de que não se deve tomar nenhuma medicação sem orientação médica, né? Foi uma corrida às farmácias, né? Houve uma dificuldade para se encontrar, e ainda existe uma dificuldade aqui na cidade, não se encontra cloroquina para comprar na cidade, né? Outro dia eu precisei tratar uma pneumonia não Covid, uma sinusite não Covid, o paciente tinha algumas alergias e tinha indicação de azitromicina, ele não encontrava azitromicina. O pessoal saiu comprando. Então foi uma corrida, né, para estocar essas medicações e tudo, quando na verdade é preciso ter muita cautela em relação ao uso de qualquer droga. Pensar em efeitos colaterais, todas as drogas têm efeitos colaterais. Uma dipirona, um paracetamol. Se você for olhar a bula, até mais do que a cloroquina. Então, se você for olhar a bula, é assustador, né? Você não daria para um filho e não tomaria, né? Mas são medicações usualmente utilizadas na prática. Corriqueira, né? Corriqueiras. Eu acho que numa situação emergencial como a que a gente está vivendo, a gente não tem tempo. Desse contexto, a gente sempre tem um médico, um colega no plantão ou um professor que numa situação que por mais que você leia o livro, você liga para ele e fala: professor, qual é a sua experiência sobre isso? Sabe? Não dá para desprezar a experiência das pessoas com determinadas situações, determinadas drogas. E você escuta aqueles médicos que trabalham há 30 anos com malária no Pará, no norte, e eles falam para você: eu nunca tive um paciente que morreu por conta da cloroquina, né? E aí como é que você vai desprezar uma informação dessa? Né? Um experiente que já vem tratando várias pessoas com aquilo há muito tempo. O cara trabalha 30 anos só com malária. O cara fala: eu tô dizendo, né? Então, assim, não tô fazendo apologia a nenhum uso, tá? A nenhuma droga. Até porque eu acho Isso foi meio para que uma briga política, né, Flávia? Muito. O entendimento foi que, tipo assim, a direita defende e a esquerda é contra. Então, o que a gente vê é que não há uma união para que beneficie as pessoas que precisam, entendeu? Então, tipo assim, é como você disse, não faz mal e há uma possibilidade de curar. O importante é salvar as vidas e não ficar brigando politicamente para que acaba retrocedendo nesse sentido, porque fica essa briga, aí os médicos param de usar, de repente pode sim ter um efeito que seja bom para o paciente e a pessoa acaba não tomando essa medicação por essas brigas políticas. O que eu vejo hoje no país da gente é que a gente sofre com essas brigas e que elas não beneficiam em nada. Na verdade, deveria acabar essa questão de direita e de esquerda e as pessoas ir para um centro, que eu acho que é o melhor para todos, independente de quem defenda isso ou aquilo. Eu vejo que essa questão da cloroquina
tem esse grande problema que virou uma briga política, né? Virou uma E bandeira isso em de termo direita e mundial, esquerda, não é nem só no Brasil, né? virou uma questão de honra. Eu vou te pra fazer muita uma gente. pergunta aqui, que é da minha tia, ela mora em Israel. A minha tia, a gente tem a nossa novinha da nossa vida, que é a minha avózinha, que tem 88 anos, que eu vou levar lá para se consultar com você. Ah, que maravilha. E aí ela está aqui perguntando, né, que ela sempre está muito preocupada, a gente conversa todo dia. Está perguntando, doutora, poderia falar da imunidade? Como mantê-la alta e quais vitaminas principais a serem tomadas pelos idosos? Uhum. Então, dentro daqueles cuidados, a alimentação saudável é fundamental, né? É importante a gente pensar, sempre vale a pena a gente contribuir com uma boa alimentação, né? Nesse processo, aí entra também a questão da ortomolecular, né? A gente já tem comprovação científica do uso de muitas vitaminas que potencializam o sistema de defesa, né? A vitamina C, o zinco, a vitamina D, a vitamina E, todas elas, as do complexo B, todas elas, elas agem no sistema de defesa. Agora, eu sempre recomendo não usar de forma indiscriminada, né? Normalmente, muitas delas a gente consegue fazer testagem no sangue, porque a hipervitaminose é às vezes mais difícil de tratar do que a baixa de vitamina, né? Então, às vezes você sobrecarrega na dose, exagera demais e acaba se prejudicando em vez de ajudar, né? ainda mais em relação ao idoso, que a filtração renal já não é tão eficiente, né? E algumas drogas se acumulam. A gente pode acabar causando outras doenças por conta do excesso do uso de algumas vitaminas. É isso. Comer bem, melhor do que a suplementação, é comer alimentos saudáveis, né? O que você tem que dar para o seu idoso? Uma dieta equilibrada, né? Legumes, verduras, evitar gordura, evitar sal, né? E dentro disso manter o paladar, sabe? Muito do que as pessoas falam, meu idoso não quer comer e tudo, papinha é muito ruim, né? Mingauzinho, viver de mingau, né? Não dá. Então a gente tem que botar sabor na comida, né? É óbvio que a gente tem aqueles idosos que já têm dificuldades de deglutição e a gente tem que optar por alimentos pastosos. Mas vamos botar sabor, vamos misturar legume, né? Fruta, vamos misturar, vamos melhorar. Porque a manutenção do paladar é cuidado, né? Enquanto você consegue manter um alimento gostoso, né? É mais fácil da gente conseguir alimentar esse idoso, né? Entendi, bacana. Flávio, o papo é ótimo, mas a gente já esgotou o nosso Mentira! tempo. Pra você ver como o papo é bacana, né? Flui. E assim, eu vou ter que terminar, infelizmente. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar pelo meu Facebook mesmo, porque a Flávia, graças a Deus, ela é uma amiga querida que quando eu preciso falar com ela, ela sempre me atende. Então, se tiverem alguma dúvida e quiserem tirar, podem fazer esse contato que a gente faz esse contato com ela e responde qualquer tipo de pergunta que vocês tenham a nos fazer. Eu agradeço vocês mais uma vez por estarmos juntos. Falar aqui mais uma vez para vocês que se cuidem, que usem o álcool gel, que usem a máscara, que evitem de sair caso não precisem, evitem aglomerações. Mais uma vez eu digo, toda semana eu faço uma live e infelizmente eu venho com a notícia de que perdi algum conhecido. Eu conheço bastante gente, mas assim, é uma coisa grave e são pessoas que estão indo embora que a gente nunca esperava. Então, e nós não queremos perder nem nossos idosos, nem nossas crianças, nem adolescentes, nem um jovem. E se a gente prevenir, essa doença ela vai acabar. E se parar o contágio, a doença vai terminar. A gente sabe que não é simples, é bem complicado, mas a gente tem que evitar ao máximo de vir a adquirir essa doença, porque ela é muito perigosa, como a Flávia disse.
é uma incógnita ainda e ninguém sabe exatamente aquilo que cura. A gente ainda não tem a vacina para evitar, então o mais coerente é que se evite de pegar. Então, mais uma vez, eu venho dizer para vocês para que se cuidem e evitem o máximo de estar em aglomerações. Agradecer muito a vocês pela presença mais uma vez. Pedir a vocês para que me sigam nas redes sociais, compartilhem as nossas lives, principalmente essas com a doutora Flávia, a que tivemos na semana passada com a doutora Priscila, porque levar essa informação é muito importante para as pessoas que têm seus idosos dentro de casa, que têm as crianças e que hoje a gente sabe que está muito difícil, mas que a gente precisa manter eles bem seguros para que não peguem essa doença. Muito obrigado, vou deixar a Flávia fazer as considerações finais para vocês e é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar sobre a minha paixão, que são os idosos, que é trabalhar com eles, né? E passar para vocês a ideia de que realmente o envelhecimento da população é uma realidade. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? E nesse contexto é importante a gente pensar em políticas públicas que possam, de alguma forma, mudar esse padrão curativo de doença para uma abordagem integral, pensando em prevenção, em promoção de saúde. O que os políticos precisam entender é que a gente é muito mais barato cuidar, proteger, do que tratar no hospital. Quando a gente, aqui no início do processo, na saúde básica, a gente estabelece programas de controle, a gente faz promoção de saúde, a gente fala em sanitarismo, a gente fala em vacina, a gente cuida dessa ponta, a gente consegue diminuir muito as hospitalizações, a gente consegue liberar os leitos nos hospitais, né? Então, dentro desse processo, como dizia o vovô, né, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Né? Obrigada. Flávia, nós que agradecemos a tua presença, foi maravilhoso conversar com você, tá bom, querida? Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, obrigado aí, boa noite, tá? Boa noite. Fiquem com Deus.